minhas saudações a todos os estudantes de fiscalidade e dizer que estamos aqui fazendo esse resumo daquilo que são as nossas aulas, no sentido de darmos aquele refrescamento necessário, embora à distância, para que não possamos perder então o fio de todo o conteúdo, de toda a matéria que nós temos estado a dar durante esse primeiro semestre. Dizer que vamos aqui dar aqui alguns resumos básicos, não vamos olhar para aquela primeira parte das finanças públicas, vamos começar exatamente pela teoria geral dos impostos, onde vimos efetivamente aquilo que é o conceito dos impostos e obviamente também partindo daquilo que são os elementos dos impostos. Falando dos elementos dos impostos, estamos a dizer que, lembrar aqui aos nossos caros estudantes, que nós vimos que temos 3 elementos dos impostos que são essenciais para aquilo que é a sua existência, falando exatamente para os sujeitos do imposto, em que temos um sujeito ativo do imposto e um sujeito passivo do imposto que se encontram dentro daquilo que nós chamamos da relação jurídico-tributária. A relação entre sujeito ativo, que é o Estado, aqui também representado pela Administração Geral Tributária, e o sujeito passivo do imposto, que é o contribuinte. Falando em contribuinte, dizer que nós temos o contribuinte de facto e temos o contribuinte de direito, sendo o contribuinte de facto aquele que efetivamente assume diretamente o encargo do imposto e o contribuinte de direito aquele que, nos termos da lei, lhe é dada a responsabilidade de cumprir com uma obrigação de terceiro, ou seja, em sede daqueles impostos que se faz por via de retenção da fonte não só, nós temos aquilo que nós chamamos um substituto tributário. É esse substituto tributário que nós chamamos de contribuinte de direito, a quem lhe foi dada a responsabilidade, não é, de cumprir com a obrigação tributária de um imposto cujo encargo é de um outro terceiro. Também, para além dos sujeitos do imposto, nós temos aqui como elemento do imposto a matéria coletável, que é aquela base sobre a qual se vai calcular a coleta do imposto, e temos efetivamente a taxa do imposto, ou alíquota, como os outros chamam, que é aquele percentual sobre o qual se vai fazer incidir, não é o percentual que se vai fazer incidir sobre a matéria coletável e daí então a apurarmos a coleta de um determinado imposto. Ora, são 3 os elementos do imposto, recapitulando: sujeitos do imposto, matéria coletável e taxa do imposto. Para além dos elementos do imposto, também interessa falarmos aqui daquilo que são as fases do imposto. Todo e qualquer imposto, em regra, respeita a essas 4 fases do imposto. São 3 elementos do imposto, não é? Para as fases, estamos a falar em 4 fases do imposto, que são a incidência, lançamento, liquidação e cobrança do imposto. Vamos responder a questões básicas como o que está sujeito ao imposto e quem está sujeito ao imposto. E aqui na incidência, estamos a falar exatamente de incidência real e incidência pessoal. Incidência real, o que está sujeito ao imposto. Incidência pessoal, quem está sujeito ao imposto. E aqui, efetivamente, também alguns chamam este tipo de incidência, não é? Como sendo incidência objetiva e incidência subjetiva do imposto. E falando aqui da incidência, não é? Nós poderíamos efetivamente ou ir para a legislação e olhar quem efetivamente está sujeito ao imposto, falando do imposto em concreto, e o que está sujeito ao imposto, tratando também, obviamente, do imposto em concreto. Para além da fase da incidência, que é a primeira fase, temos a segunda fase, que é a fase do lançamento. Na fase do lançamento, nós já temos aí a identificação do sujeito passivo e também a identificação da matéria coletável, ou seja, a determinação da matéria coletável. E, obviamente, temos a primeira fase, que é a incidência, a segunda fase, que é o lançamento, então passamos para a terceira fase, que é da liquidação. Se nós temos a determinada matéria coletável, então vamos para a fase da liquidação. Liquidação, diferente do conceito que se tem em senso comum, não significa propriamente pagar. Liquidação significa tornar o imposto conhecido, ou seja, aquela fase onde a partir da matéria coletável se apura ou é apurado aqui a coleta de um determinado imposto. Então, se já está apurada a coleta de um determinado imposto, vamos para a fase
fase seguinte, que é a fase do pagamento, se efetivamente neste e-mail não tiver qualquer dedução, não é, a ser feita. E a última fase do imposto, que é a fase do lançamento ou cobrança do imposto. Eu digo, desculpe, lançamento não, a fase da cobrança ou pagamento do imposto, assim é que está correto. A gente diz que é cobrança na perspectiva do Estado, não é? Na perspectiva do sujeito ativo da relação jurídico-tributária, e pagamento na perspectiva do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. E dar nota aqui, quando falamos em cobrança, nós temos a cobrança voluntária e a cobrança coerciva. Recuando um bocadinho mais, também aqui na fase da liquidação, dizer que nós temos formas de liquidação e temos tipos de liquidação. Ora, quando falamos em formas de liquidação, nós estamos aqui a falar em liquidação oficiosa ou autoliquidação. Para aqueles casos em que é o contribuinte que vai efetivamente determinar a matéria coletável e determinar a coleta do imposto, aí nós estamos a falar em autoliquidação. E também temos aqueles casos em que é a Administração Geral Tributária que vai efetivamente apurar a coleta do imposto. Para esses casos, estamos a falar em liquidação oficiosa. Isso quanto às formas de liquidação. Depois temos os tipos de liquidação, em que para a liquidação do imposto pode ser liquidado por via da retenção na fonte, temos a liquidação adicional, temos ainda a liquidação corretiva, temos vários outros tipos de liquidação que nós vimos durante as nossas aulas. Então, que fica aqui patente que temos formas de liquidação e tipos de liquidação. E também temos tipos de cobrança de imposto. Falando do sistema fiscal angolano, estamos a falar de um sistema fiscal ainda complexo, onde nós encontramos vários tipos de impostos, impostos que tributam a despesa, que tributam o rendimento, que tributam o património, não é? E esses impostos estão como que salvaguardados, regulados aqui em diferentes normas. Normas essas que nós podemos encontrar, algumas a nível da Constituição da República de Angola e outras mesmo, espera-se, em diferentes normativos, não é? Mais concretamente, aqui é o nosso Código Geral Tributário, que é um código, aqui já indo concretamente para aquilo que são as normas que regulam o sistema fiscal, o Código Geral Tributário, que eu chamo aqui de a lei-mãe, não é? Da tributação em Angola, que é um código transversal, tal como é também transversal o Código do Processo Tributário e o Código das Execuções Fiscais. Mas cada um dos impostos, não é? É regulado por uma norma própria, regulado por um código próprio, por um regulamento próprio, não é? Dando assim, ou salvaguardando assim, aquilo que é o princípio estabelecido para a tributação dentro do nosso sistema fiscal. E falando em princípios, dizer que existem os tais princípios doutrinais que são como que universais e existem aqueles princípios que estão consagrados dentro da nossa legislação fiscal. E aqui deveríamos começar por olhar para a Constituição da República de Angola, e aqui na Constituição da República de Angola, ou CRA, como também alguns chamam, no artigo 102 da Constituição, logo no seu número 1, encontramos, não é, aqui o primeiro princípio da tributação, que tem que ver com o princípio da legalidade tributária. Diz aqui o número 1 do artigo 102 da Constituição da República de Angola que os impostos só podem ser criados por lei, que determina a sua incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. Aqui o legislador não diz que os impostos são criados por lei. O legislador foi bem claro e diz que os impostos só podem ser criados por lei. Quer dizer que nenhum outro imposto pode ser criado, não é, por um outro ou de uma outra forma, senão por via da lei, não é? Aqui encontramos bem claro o primeiro princípio da tributação, que é o princípio da legalidade tributária. Se nós sairmos da Constituição da República de Angola e entrarmos para o Código Geral Tributário, vamos no artigo 4º do Código Geral Tributário encontrar aqui os princípios da tributação consagrados no Código Geral Tributário, na legislação fiscal. E aqui, ali, o número 1 do artigo 4º do Código Geral Tributário, o legislador nos diz que a tributação respeita os princípios da igualdade, o princípio da legalidade fiscal, o princípio da equivalência e o princípio da justiça material. Como podemos ver, são vários os princípios que nós temos aqui
consagrados, recapitulando, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da equivalência, o princípio da justiça material, todos esses encontramos aqui consagrados dentro do nosso sistema fiscal. Para além desses, há outro que não aparece propriamente como princípio, mas eu considero isso como sendo o princípio também da tributação, que é o princípio da retroatividade e o princípio da não retroatividade. O legislador aqui traz isso como forma de aplicação da lei fiscal, não é? E aqui eu diria que se for voltarmos para o Código, para a Constituição da República de Angola, ainda no artigo 102, vamos encontrar aqui no número 2 do artigo 102, que diz que as normas fiscais não têm efeito retroativo. No entanto, temos aqui um princípio da não retroatividade da lei fiscal. Quer dizer que as normas fiscais, em regra, dispõem para frente. O mesmo que nós encontramos aqui na Constituição da República de Angola está em conformidade com o que nós temos também ainda no Código Geral Tributário, não é? Para além disso, também há aqui uma abertura, não é? Quer no Código Geral Tributário, quer na Constituição da República de Angola, que é aqueles casos especiais em concreto de que se pode efetivamente encontrar a lei fiscal a regular para trás. Quando? Quando se tratam de normas tributárias sancionatórias, ou seja, as normas tributárias com caráter sancionatório, desde que beneficiem, obviamente, o contribuinte, estas podem ter efeitos retroativos. E o que nós encontramos, eu vou ler aqui salvo, as de caráter sancionatório, quando sejam mais favoráveis aos contribuintes. Então, podemos ver que, em regra geral, o princípio regra é que as normas tributárias dispõem apenas para frente, não tendo efeitos retroativos. Porém, em caso de normas tributárias sancionatórias, desde que seja favorável para o contribuinte, estas podem efetivamente dispor para trás. No entanto, dizer aqui que são vários os princípios, são várias as normas que nós podemos encontrar dentro do sistema fiscal, mas a ideia é que, quando falamos da tributação, todos aqueles elementos, todas aquelas fases e tudo que tem que ver com o próprio funcionamento do sistema fiscal e da própria máquina de cobrança e pagamento do imposto, encontramos sempre legislado, ou devem encontrar sempre resposta na legislação, incluindo aqui também o caso das garantias dos contribuintes. Os contribuintes, sim, têm obrigações dentro da relação jurídico-tributária, têm obrigações, sim, mas também encontram aqui salvaguardado uma série de garantias, não é, na própria legislação. Garantias essas que nós podemos ter no Código Geral Tributário, no artigo 23, uma série de garantias gerais, mas também em cada imposto em concreto, não é? Vamos ver que o seu código, o seu regulamento salvaguarda aqui uma série de garantias para os contribuintes, de dizer que há como que a observância aqui de um certo equilíbrio, equidade e uma certa, vamos assim dizer, um salvaguardar daquilo que são também, digamos assim, garantias dos contribuintes dentro da relação jurídico-tributária. Passando em concreto para os impostos que nós temos no sistema fiscal. Como eu disse, o sistema fiscal angolano é meio complexo. Nós, para o primeiro semestre, estamos apenas reservados à tributação do património, a tributação do rendimento, assim que está correto, e para o segundo semestre aí já vamos ter maior abertura para tratar da tributação do património, a tributação da despesa, consumo e também a tributação aduaneira. Porém, para o primeiro semestre, nós estamos aqui reservados apenas à tributação do rendimento, e dizer que quando falamos da tributação do rendimento, temos que nos lembrar sempre aquela pergunta que nós fizemos lá atrás, quando estamos a falar da incidência. O que está sujeito ao imposto? Então, a resposta deverá ser o rendimento. Mas há vários tipos de rendimentos, daí que também teremos vários tipos de impostos que tributam o rendimento. Mas, para simplificar, nós vamos dizer que na tributação do rendimento vamos nos preocupar com aqueles rendimentos das pessoas singulares e os rendimentos das pessoas coletivas. Também é óbvio, vamos ter um imposto que tributa rendimentos quer de pessoas singulares, quer de pessoas
coletivas. Para sermos mais concreto, nós aqui na tributação do rendimento vamos começar por estudar o IRT, que é o Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, e aqui dizer que este é um imposto que tributa os rendimentos das pessoas singulares. Depois teremos também o Imposto Industrial, que é um imposto que tributa os rendimentos das pessoas coletivas, não é? Mais concretamente os lucros, e também teremos aqui o Imposto sobre a Aplicação de Capital IAC, que tributa rendimentos quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas, que tem que ver exatamente com a simples aplicação de capital destes entes. E depois aparece aqui também um imposto que, por natureza, tributa, obviamente, o património, mas em caso deste património estar arrendado, nós vamos tê-lo aqui como sendo um imposto que vai tributar um rendimento derivado de um determinado património. Estamos a falar do imposto predial urbano sobre os prédios arrendados. Ora, vamos nos ater aqui ao imposto sobre os rendimentos do trabalho. Se formos no se formos na legislação fiscal, como dissemos, nós temos o Código Geral Tributário, que é o código transversal, mas depois, em concreto, cada um dos impostos tem um código próprio, não é? Que regula a funcionalidade de toda a máquina deste mesmo imposto. Para o caso, o imposto dos rendimentos do trabalho, não é? Tem uma lei própria que o aprova, não é? E que estamos aqui a falar da Lei 18/14 com as referidas alterações feitas aqui pela Lei 9/19 de 24 de abril. No entanto, ao olharmos para o IRT, o próprio nome diz tudo. Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho. E a grande questão começa já aí. O IRT não é imposto do rendimento do trabalho, é imposto sobre os rendimentos do trabalho. Por que se diz e dá-se aqui ênfase dos rendimentos do trabalho? Porque o legislador, logo na base do imposto, aqui estamos a falar da incidência, ela apresenta-nos aqui vários rendimentos do trabalho, mas dar nota que são apenas rendimentos de trabalho de pessoas singulares, ou seja, o imposto sobre os rendimentos de trabalho incide sobre os rendimentos por conta própria, não é? Os rendimentos por conta de outrem e ainda aqueles, não é, que podem ser periódicos, ocasionais, fixos ou variáveis, independentemente da sua proveniência, moeda estipulada para o cálculo do pagamento desse mesmo imposto. Mas o que nos interessa aqui é o número 2 do artigo 1º do Código sobre os Rendimentos do Trabalho, que nos diz que constituem rendimentos do trabalho, para efeitos desse imposto, todas as remunerações, não é, percebidas a título de ordenados, vencimentos, salários, honorários, avanças, gratificações, subsídios, prémios, comissões, senhas de presença, emolumentos, participações em multas, custas, margens, os rendimentos comerciais e industriais, bem como outras remunerações acessórias, sem prejuízo do disposto no número 2 deste mesmo código. De dizer que temos aqui uma base muito larga daquilo que são os rendimentos do trabalho. O que quer dizer que esses consideram-se efetivamente rendimentos do trabalho. E ainda mais adiante o legislador nos diz que consideram-se também rendimentos de trabalho os abonos para falhas, não é? Considera os rendimentos de trabalho também as remunerações dos detentores das participações aqui sociais. Também temos aqui com rendimentos de trabalho as remunerações dos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas. Temos ainda, ou considera-se também como rendimentos de trabalho, a distribuição de lucros a favor dos sócios das sociedades puramente civis, com ou sem forma comercial. Ora, estamos aqui a ver uma base muito alargada de incidência real do imposto sobre os rendimentos de trabalho. E dar nota mais uma vez que são o imposto sobre os rendimentos de trabalho e não o imposto do rendimento de trabalho, porque são vários rendimentos de trabalho, como acabamos de ver. Para além da incidência, temos aqui ainda no IRT aquilo que nós chamamos a não sujeição
a este mesmo imposto. E aqui dar nota sempre que eu falo sobre um determinado imposto, que nós temos sempre a incidência, temos a base do imposto, mas depois vamos ter aqui duas normas que são sempre fundamentais. Uma de exceção, a outra de exclusão, propriamente dito. Quando falamos aqui da não sujeição, estamos a falar de uma norma de exclusão. Depois, quando falamos da isenção, estamos a falar de uma norma de exceção. Ou seja, quando a gente diz não sujeição, quer dizer que são todos aqueles rendimentos que, independentemente de serem rendimentos de trabalho, não entram na base do imposto, ou seja, na base de incidência deste mesmo imposto. E aqui estamos a dizer que não constituem matéria coletável as prestações sociais pagas pelo Instituto Nacional da Segurança Social no âmbito da proteção social obrigatória. Este, a princípio, não constitui matéria coletável para o IRT. Também não constitui matéria coletável os abonos para falhas, apesar de serem rendimentos do trabalho, não constituem matéria coletável em montante que não ultrapasse o limite máximo estabelecido para os funcionários públicos. Também não constitui matéria coletável o abono de família pago pela entidade empregadora em montante que não ultrapasse o limite máximo de 5%. Ora, aqui dar aqui um parênteses. Por exemplo, se tiver que se pagar um abono de família, não é? Que seja na ordem de 8% daquilo que é o rendimento base que está estabelecido, quer dizer que teremos aqui um excesso de 3%. Então, até os 5% não constitui matéria coletável. Portanto, os 3% de excesso, este já deve ser arrolado para fins de tributação, porque constitui efetivamente matéria coletável. Também não constitui matéria coletável as contribuições para a segurança social. O que quer dizer que no cálculo do imposto sobre os rendimentos de trabalho deve-se deixar de parte, não é? Deve-se deixar fora mesmo essas contribuições para a segurança social. Também não constituem matéria coletável para fins de tributação do IRT os subsídios de renda de casa até o limite de 50% do valor do contrato de arrendamento. E aqui o exemplo é semelhante ao limite que nós vimos para o abono de família. Se tiver que se atribuir um subsídio superior a este limite de 50% do valor do contrato, então a parte excedente deve ser considerada, deve ser levada para fins de tributação. E vários outros rendimentos que nós temos aqui no artigo 2º do Código do Imposto sobre os rendimentos de tributação, os rendimentos do trabalho. Dar nota aqui no IRT que nós estamos a considerar um imposto que tributa os rendimentos do trabalho. Mas é óbvio, como nós acabamos de ver, que existem vários tipos de rendimentos de trabalho. E aqui o legislador subdividiu, não é, a tributação deste imposto em 3 grupos. Ou seja, o IRT está subdividido em 3 grupos de tributação. Temos o grupo A, o grupo B e o grupo C de tributação do IRT. Resumindo, temos 3 grupos de tributação. O grupo A, que é reservado para os rendimentos por conta de outrem. O grupo B, reservado para os rendimentos por conta própria, aqui os profissionais liberais, e o grupo C, que é reservado para aqueles rendimentos derivados do exercício da atividade comercial ou industrial por conta própria, ou seja, de pessoas singulares. Quer dizer que aqueles rendimentos derivados de atividade comercial ou industrial de pessoas singulares, esses são tributados no grupo C do IRT. Vamos dar aqui um exemplo. Eu, Anselmo Vasco, posso ter vários tipos de rendimentos. Por exemplo, eu sou funcionário da empresa XE, não é? Os rendimentos que eu tiver que receber desta empresa XE enquanto funcionário com uma relação jurídico-laboral, temos um contrato de trabalho e por via disso me vai ser remunerado regularmente um salário por parte da entidade patronal, este salário vai ser tributado, ou vai tributar o IRT no grupo A. E aqui é chamado o substituto fiscal que a empresa XZ, não é? Que é meu substituto fiscal enquanto contribuinte de direito, que terá a responsabilidade de fazer a retenção na fonte
do imposto sobre a minha remuneração e da remuneração dos meus colegas e fazer então o depósito deste valor na conta única do Tesouro, nesse caso passando pela Administração Geral Tributária. O Vasco, não é? Para além de ser funcionário da empresa AXE ou da empresa XXE, também é profissional liberal enquanto advogado. Quer dizer que eu tenho rendimentos derivados da minha atividade da advocacia. No entanto, esses rendimentos também são tributados em sede do imposto sobre os rendimentos do trabalho, mas já não no grupo A, mas sim no grupo B de tributação. Ainda que eu não for advogado, a pessoa que eu seja um artista, não é? Tenho rendimentos naquilo que é a minha atividade artística enquanto profissional liberal. Esse rendimento deve ser tributado o IRT, mas no grupo B de tributação do IRT. E, finalmente, o mesmo Anselmo é detentor, vamos lá assim dizer, de um bar, não é? Sou proprietário de um bar ou de uma tasca, como queiram, e que tenho rendimentos comerciais, não é? Derivado desta mesma atividade. Quer dizer que esses rendimentos também vai tributar o IRT, não é? Só que no grupo C. O que quer dizer que os rendimentos que eu tenho derivado da atividade comercial dessa tasca vamos tributar no grupo C. Os rendimentos que eu tenho derivado daquilo que é a minha atividade liberal enquanto artista ou enquanto advogado, vamos tributar no grupo B. E os rendimentos que eu tenho enquanto funcionário da empresa XE será tributado no grupo A. Ora, há várias formas, não é, de nós calcularmos, ou seja, o cálculo da matéria coletável e a taxa do imposto varia em função do grupo de tributação. O que quer dizer que para o grupo A temos aqui taxas progressivas do imposto, onde devemos obedecer a uma determinada tabela, não é, do IRT, e que nesta mesma tabela do IRT vamos verificar que à medida que os rendimentos forem aumentando, as taxas também aumentam. Quer dizer que para os contribuintes, nesse caso para os rendimentos do grupo A, estamos a falar dos rendimentos por conta de outrem, devemos obedecer a esta tabela do IRT que está anexa ao código do IRT. E para o grupo B, o grupo B existe também uma lista de profissões, não é? Aqui está chamada de profissões liberais, que encontra-se também anexo ao código do IRT, e vamos primeiro identificar se aquela atividade faz parte dessa lista. Se faz parte dessa lista, então vamos até a legislação e vamos verificar efetivamente como calcular o imposto e a matéria coletável e a respectiva taxa do imposto. O mesmo acontece para o grupo C, onde temos a tabela de lucros mínimos, que vai efetivamente especificar a atividade que é exercida. Ora, para o grupo A, como nós dissemos, é muito simples. Nós vamos até a tabela. Na tabela vamos identificar o intervalo de rendimentos e aqui vamos antes fazer as respectivas deduções, não é? Tendo em conta aquilo que são os rendimentos, não é, que efetivamente não devem ser tributados, não constituem matéria coletável. Em termos muito simples, vamos tirar a segurança social e todos aqueles rendimentos que nós vimos no artigo 3º, não é, que não, no artigo 2º, desculpe, que não fazem parte, não devem ser tributados ou não fazem parte da matéria coletável. E em função disso, vamos até a tabela, tiramos aquilo que é o excesso. Desse excesso, aplica-se uma determinada taxa, que também está na tabela, no intervalo de valores. Depois de aplicar essa mesma taxa, então acresce-se aí aquilo que nós chamamos de parcela fixa. O valor encontrado é o valor do IRT para este rendimento por conta de outrem. Isto do grupo A. No grupo B, aí já temos uma mecânica diferente para o grupo B, onde o legislador aqui no grupo B, não é, estabelece efetivamente que os rendimentos coletáveis devem ser apurados nos seguintes termos. Quer dizer que a matéria coletável corresponde a 70% do rendimento global, não é? Quer dizer que 30% deve servir para
aquelas despesas de manutenção da própria atividade do profissional liberal, como é o pagamento de eletricidade, da água, pagamento de seguro, pagamento de salários dos seus funcionários, que não podem ser em números superiores a 3. No entanto, considera-se aqui 30% que é para essas despesas, o que quer dizer que 70% do rendimento global é que vai constituir matéria coletável. Então, desse 70%, vamos fazer incidir a taxa que está estabelecida também aqui na nossa legislação, estamos a falar no artigo 16 do Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho. E aqui a taxa é nada mais, nada menos do que 15%, ou seja, são 70% de matéria coletável, se depois aplica-se a taxa de 15% de imposto. Isso dá-nos aqui uma taxa nominal de 10,5%, mais ou menos por aí. Depois temos aqui a questão dos contribuintes para o grupo C. Para os contribuintes do grupo C, no entanto, aqui o legislador nos diz que o rendimento coletável dos contribuintes do grupo C é o correspondente à sua atividade na tabela de lucros mínimos. Como nós dissemos, que existe uma tabela de lucros mínimos que estabelece os rendimentos para cada atividade e a localização dessa mesma atividade. O que quer dizer que eu, se tiver uma atividade, por exemplo, comercial no Lubango, o rendimento não é o mesmo se a mesma atividade tiver que ser realizada, por exemplo, no município de Chicomba, não é? Se eu tiver uma atividade no município de Ampata, o rendimento não é o mesmo se eu tiver, supostamente, segundo o legislador, se tiver a atividade a ser exercida no município da Ingombota, como queiram. Não é? Daí que vamos ter que olhar para a tabela de lucros mínimos, buscar o rendimento mínimo, porque esse rendimento é que vai efetivamente constituir matéria coletável. Mas tem um sinal: sempre que o contribuinte verificar, com base em quaisquer um dos seus métodos, que a sua faturação é 4 vezes superior ao máximo estabelecido na tabela de lucro mínimo, então a tributação deixa de ser feita com base na tabela de lucro mínimo e faz-se com base no rendimento real. Ou seja, há aqui uma presunção de lucro, não é, quando se utiliza a tabela de lucro mínimo. Quer dizer que presume-se que o lucro seja este que está lá na tabela de lucro mínimo e, no entanto, vai-se aplicar esse mesmo lucro para a tributação. Mas se o rendimento real for 4 vezes mais ao estabelecido na tabela de lucro mínimo, então deixa-se de fora, afasta-se, não é, essa tributação por presunção, propriamente dita, e vai-se tributar pelo rendimento real. E é aqui que nós vamos ver que temos duas taxas diferentes, ou seja, a matéria coletada para o grupo C, quando se refere aos rendimentos apurados com base nas tabelas de lucros mínimos, aqui vamos aplicar 30%. Se o que eu faturei estiver entre 0, né, passa a expressão, entre 1 até ao valor que nós encontramos na tabela de lucro mínimo, ou 2 vezes mais ou 3 vezes mais, então vamos aplicar 30% do estabelecido na tabela de lucro mínimo. Se efetivamente o que eu faturei, eu tive de faturação real, eu tiver 5, 6, 7, 8 vezes acima, o que significa 4 vezes mais, então já não se aplica aqui os 30% sobre o lucro mínimo, mas sim os 6,5% do rendimento real. Assim, em termos muito simples, em termos de resumo, é isto, mas com exercícios práticos é um pouco mais fácil nós entendermos e percebermos como funciona esta mecânica da tributação do IRT nos 3 grupos, quer no grupo A, quer no grupo B, quer no grupo C. No entanto, fica aqui o nosso primeiro resumo, não é, dessa nossa primeira parte da fiscalidade 1, dar nota que os elementos do imposto, as fases do imposto, dar nota aqui também aquilo que são os princípios da tributação propriamente dita, a estrutura do sistema fiscal angolano, dar nota aqui também
a tributação do rendimento, que é praticamente a base daquilo que é a nossa matéria para o primeiro semestre, onde vamos estudar os impostos que tributam o rendimento, e aqui a falar do IRT, que tributa os rendimentos das pessoas singulares, o imposto industrial, que vai tributar o lucro das pessoas coletivas, e efetivamente o IAC, que é o imposto sobre a aplicação de capital, que vai tributar os rendimentos das pessoas singulares e também os rendimentos das pessoas coletivas, sempre na base daquilo que é a simples aplicação de capital. No entanto, estamos aqui disponível para qualquer dúvida, estamos aqui disponível que é para alguns esclarecimentos adicionais. Entendemos que a parte teórica às vezes fica assim meio que maçuda, passa a expressão, mas nós precisamos da base teórica, que é para depois pegarmos a legislação e estarmos em condições propriamente dito de olharmos para a parte prática, fazermos exercícios práticos, entender no dia a dia como é que funciona a máquina fiscal, como é que funciona o apuramento da matéria coletável, o apuramento da coleta, as deduções da matéria coletável, as deduções da coleta e, obviamente, aqui a questão da obrigação declarativa de que é presente. Também dizer aqui, antes de terminar, que devemos sempre observar aquilo que é o calendário fiscal, não é? Porque as obrigações tributárias estão como que padronizadas dentro de um calendário fiscal. Estamos a quer as obrigações declarativas, não é? Para cada declaração há um prazo específico de cumprimento, quer ainda as obrigações de liquidação e pagamento desse mesmo imposto, sob pena, não é, de sermos sancionados ou o contribuinte ser sancionado no incumprimento ou cumprimento tardio dessas mesmas obrigações declarativas de liquidação e de pagamento. E podendo ainda a administração tributária, como nós vimos, ter que exercer aqui o seu poder, que é para aquilo que é o exercício coercivo, não é? Quer em sede de liquidação, quer em sede de pagamento, não é? E recapitular aqui, quando falamos da liquidação, temos formas de liquidação e tipos de liquidação. Formas de liquidação, que é a autoliquidação, e também a liquidação oficiosa. E temos os tipos de liquidação, onde nós podemos encontrar aqui a liquidação definitiva, de liquidação provisória, liquidação corretiva, liquidação adicional, liquidação por retenção na fonte e outros tipos de liquidação de que nós estudamos ao longo das nossas aulas. Devo aqui agradecer e desejar bom estudo a todos e que a fiscalidade deve estar sempre e sempre presente nos nossos dias a dias. Meu muito obrigado.